João Paulo, tudo bom, João Paulo? Depois que tive Covid, minhas fezes mudaram completamente. O médico me deu a cloroquina e a azitromicina. Então fiquei com as fezes com consistência esfarelada. Aí ele falou para eu tomar probiótico. Ainda não resolveu. Então ele pediu para eu tomar carvedol, carvão vegetal, né? E aí tive uma constipação e as fezes voltaram um pouco ao normal. Só que semanas depois me mudei para a Inglaterra e aqui comecei a ter outra alimentação. Então semanas depois as fezes voltaram a ficar como estava antes. E isso já tem quase 7 meses. E agora estou tomando iogurte natural teve uma pequena melhora. Talvez você tenha se confundido no que você colocou. Mas o problema maior é que acho que isso desencadeou uma depressão, mas pode estar relacionado ao inverno aqui. Porém, eu tomei um multivitamínico e tive melhora de alguns sintomas. Em breve irei fazer o exame de sangue e eu gostaria de saber o que fazer para as fezes voltar ao normal, porque desde então nunca mais é o normal. Então, João Paulo, deixa eu explicar uma situação para você aqui. Eu não sei sua idade, né? É muito difícil a gente, de alguma forma, não sei qual é a sua característica física, quais são as suas doenças prévias, quais são as medicações que você faz uso. Qual é o seu perfil realmente clínico, né? Então é muito difícil nós tentarmos chegar a um diagnóstico e, consequentemente, com esse diagnóstico, tentarmos, então, entender o que estaria acontecendo com você, tá bom? Mas assim, eu posso te dar algumas dicas relativas a essa situação. E primeiro que se você tiver uma idade pelo menos acima de 40 anos, a gente já começa a recomendar a colonoscopia já preventiva, né, para câncer de intestino. Então é importante ver isso, essa questão, tá? Existem outras situações também, às vezes você está com uma verminose, uma coisa simples, né? Uma verminose pode levar a diarreia crônica e que de certa forma mexeu talvez um pouco com a sua flora intestinal. Olha que eu estou falando de suposições, tá? Em nenhum momento eu quero aqui fechar diagnóstico para você, certamente o seu médico aí na Inglaterra vai receber todas essas informações e vai filtrar aquilo que seria importante. Mas, às vezes você fez uso dessas medicações, mexeram com a sua flora gastrointestinal, você teria então talvez alguns vermes ou alguns germes microscópicos que estavam estabilizados ali, eles começaram a se proliferar. Lembrando que existe uma doença chamada colite pseudomembranosa, eu não estou querendo dizer que você esteja com isso, mas só para lhe dar um exemplo, né, para fazer uma analogia com essa doença, a colite pseudomembranosa é uma doença que acontece logo após o uso de antibióticos de largo espectro, onde você tem então a proliferação de uma bactéria que ela fica quietinha no nosso intestino, chamado Clostridium difficile. O Clostridium difficile todos nós temos, né? Só que quando a gente toma um antibiótico de largo espectro, a gente começa a selecionar a flora e esse antibiótico de largo espectro não consegue pegar o Clostridium difficile e matar ele também. Então ele se sente no ambiente super à vontade para se proliferar, porque não vai ter uma competição, né, uma ação competitiva de outras bactérias que inibam então a ação dele. Então ele começa a se proliferar, causando então a chamada colite pseudomembranosa. Só para fazer uma analogia de uma possibilidade de doença, né, que poderia explicar um pouco, talvez, o que estivesse acontecendo com você. Existem medicações também que às vezes induzem, né, ao aparecimento de outros problemas, né, como doenças inflamatórias intestinais, né, e tudo mais. Você, quando faz a medicação, existe a possibilidade também de agredir o epitélio gastrointestinal. E nessa agressão do epitélio gastrointestinal, induzir a reações alérgicas alimentares, principalmente aquelas alergias não IgE-mediadas, ou seja, que não são mediadas pelo anticorpo da classe IgE, tá? Então existe também essa possibilidade. O paciente também, quando faz determinadas medicações e quando é afetado por determinadas doenças, ele pode ficar transitoriamente com a deficiência de enzimas digestivas que venham a digerir adequadamente os alimentos. E isso pode levar, então, a intolerâncias alimentares, né? Como intolerância à lactose, a própria intolerância FODMAPs. O que é a intolerância FODMAPs? São determinados alimentos que eles têm oligosacarídeos, né? Açúcares na sua composição, e você, às vezes, quando você trabalha essa flora intestinal, você, consequentemente, acaba eliminando, você usando remédios que mexam nessa flora intestinal, você acaba eliminando a flora intestinal adequada e essa flora intestinal, então, não consegue metabolizar
adequadamente esses açúcares de determinados alimentos. Nós, inclusive, temos um vídeo sobre FODMAPs, FODMAPS, tá? FODMAPs. Dá uma olhada no vídeo para você ver. Ou seja, existem inúmeros fatores que podem estar relacionados ao seu problema e a gente realmente vai precisar investigar isso mais de perto, né? E dependendo da sua idade, até fazer exames um pouco mais invasivos, porque depois de 40 anos, pelo menos uma vez na vida, a pessoa tem que fazer uma colonoscopia para ver se tem algum tipo de problema gastrointestinal, porque o índice de câncer aumenta muito depois dos 40 anos e diarreia crônica pode estar relacionado também à neoplasia. Não é que seja somente neoplasia, mas um dos diagnósticos diferenciais seria o câncer, mais outros problemas, tem problemas infecciosos, inflamatórios, neoplásicos e várias outras situações, tá bom? Intolerâncias, alergias, né? E tudo mais, tá bom? Até a própria questão que você falou também, dessa questão psicológica que você está desenvolvendo, até a própria questão realmente da depressão, será que você não está desenvolvendo uma síndrome do colo irritável, né? Ou seja, a síndrome do colo irritável é quando você tem alterações de mediadores de neurotransmissores que afetam o intestino, né? Chamada resposta psicossomática, e o paciente acaba tendo então diarreias crônicas por causa de falta ou desequilíbrios dos neurotransmissores aqui do cérebro, entendeu? Então é algo também que precisa ser investigado, faria parte também dos diagnósticos diferenciais. Assim, fica difícil eu poder te ajudar mais do que isso, mas pelo menos eu te dei umas dicas e você pode levar essas informações todas para o seu médico, perguntar item por item, né? Doutor, será que eu não estou com câncer? Doutor, será que eu não tenho uma doença inflamatória intestinal? Doutor, será que não é uma verminose? Doutor, será que não é uma intolerância alimentar? Doutor, será que não é uma alergia alimentar? Né? Doutor, será que não é uma síndrome do colo irritável? Olha quantas coisas a gente falou aqui, né? Porque é assim que se descobre medicina, tá? É assim que se descobre medicina, através realmente dos diagnósticos diferenciais, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta.